Há pessoas que são incríveis, há pessoas que são extraordinárias e há pessoas que não há adjetivo para definir. Nicholas Winton foi uma dessas pessoas. Um rapaz de 20 e poucos anos que decidiu sair de Londres para ir para Praga, ocupada pelos nazistas, para salvar crianças que iam ser mortas. É sobre esse homem incrível, extraordinário, superlativo que eu vou falar hoje. Para falar de Nicholas Winton, preciso falar, infelizmente, mais uma vez sobre o nazismo. Em 1938, Hitler invadiu a Tchecoslováquia. A alegação é de que o oeste da Tchecoslováquia, uma região conhecida como Sudetos, era de maioria alemã e que os alemães, os descendentes de alemães, os alemães étnicos, estavam sendo maltratados pelos tchecoslovacos. Então ele invadiu para proteger esses alemães étnicos. A Inglaterra, a França protestaram, criticaram, disseram que isso não podia acontecer. E aí Hitler convidou o primeiro-ministro da Inglaterra, Neville, para ir à Alemanha, aonde eles se encontraram e fizeram um acordo, o Acordo de Munique, pelo qual Hitler prometia de que não ia invadir mais ninguém e ficar apenas com a Tchecoslováquia. O primeiro-ministro inglês aceitou, acreditando que desta forma evitaria a Segunda Guerra Mundial, o que hoje a gente sabe foi um erro crasso. Com a invasão dos Sudetos, os judeus que viviam naquelas regiões tiveram que fugir, para Praga principalmente. Vários foram aprisionados, já foram colocados em campos de concentração, ainda não eram os campos de extermínio, mas já eram campos de concentração. E Praga ficou com muitas crianças e famílias judias muito preocupadas com seu futuro. Nicholas Winton preparava-se para tirar suas férias ali no inverno de 38 para 39, quando ele recebe o telefonema de um amigo que estava em Praga dizendo que queria que ele fosse para lá para ajudá-lo. Ele vai até Praga e fica muito chocado com aquela situação. Crianças na rua, famílias com crianças, preocupadas com o que poderia acontecer. Nessa época, começo de 39, os nazistas já haviam ocupado Praga também. O governo da Tchecoslováquia havia abdicado, já havia inclusive sido feita uma divisão entre um governo eslovaco e um governo tcheco. Na Eslováquia, eles haviam aceitado, digamos assim, obedecer aos nazistas. Na República Tcheca, digamos assim, que não tinha esse nome ainda, na parte tcheca, eles estavam sob domínio dos nazistas. Uma outra informação importante foi que em novembro de 38 havia acontecido a Noite dos Cristais, que foi uma trágica noite na qual milicianos nazistas iniciaram ataques a sinagogas, a lojas de judeus, a judeus que andavam pela rua, e isso estimulou uma enorme parte da população, infelizmente, a fazer o mesmo. Nessa noite, mais de 2.000 imóveis pertencentes a judeus foram destruídos e atacados, centenas de sinagogas queimadas, escolas judaicas queimadas e pelo menos 150 judeus mortos. Enfim, essa Noite dos Cristais marca uma mudança do nível da perseguição dos judeus. Torna-se praticamente oficial perseguir os judeus. O governo inglês queria um programa para transportar crianças judias da Áustria e da Alemanha para a Inglaterra. Voltando a Nicholas Winton, que estava nos seus 20 e muitos anos, ele lá em Praga, com esse amigo conhecido e uma outra mulher, decidem que vão tentar ajudar aquelas crianças. Nicholas Winton volta para a Inglaterra, vai ao governo inglês e consegue que o governo inglês aceite também receber crianças de Praga, desde que ele, Nicholas Winton, encontre uma família que aceite adotar cada uma daquelas crianças e se comprometa a dar uma quantia de 50 libras por criança para garantir a vida daquelas crianças. Nicholas Winton, então, começa a arrecadar dinheiro, a buscar famílias interessadas em receber essas crianças. Ele trabalhava durante o dia no mercado financeiro, saía às 3h30 da tarde e a partir daí trabalhava nisso. Ele até dizia que ele tinha duas vidas, porque ele não contava no trabalho o que ele estava fazendo, porque muita gente na Inglaterra naquela época não queria saber de judeus entrando na Inglaterra. É importante dizer que quando o governo inglês criou o programa para trazer as crianças da Áustria e da Alemanha, houve uma lei mudando a política de imigração, porque os judeus estavam proibidos de entrar na Inglaterra antes desse momento. Pois bem, Nicholas Winton, então, claro, com a ajuda de várias pessoas, a própria mãe do Nicholas Winton ajudou, vai conseguindo juntar famílias, pegar os nomes, juntar recursos, volta para Praga. Lá ele vai subornar nazistas, subornar oficiais da Gestapo para que eles não prendam aquelas crianças. Eles recebem, enfim, alugam uma suíte num hotel, onde pais vão entregar os seus filhos para que os filhos vão embora
e eles fiquem. Imagina que situação. É uma situação que não dá para imaginar, né? Você consegue imaginar entregar seu filho, sabendo que você provavelmente nunca mais verá seu filho e que você morrerá em péssimas condições ali a pouco? Enfim, Nicholas Winton vai reunindo as crianças, consegue contratar o primeiro trem sai com as crianças vão de trem de Praga até Roterdã, o principal porto na Holanda. Lá elas pegam um navio até Liverpool, em Liverpool as crianças são recebidas e de lá são encaminhadas para os pais. O segundo trem consegue sair, o terceiro trem consegue sair. No total, Nicholas Winton conseguiu levar 669 crianças para a Inglaterra. O último trem, que tinha cerca de 200 crianças, infelizmente saiu no dia 1º de setembro, que foi quando começou a Segunda Guerra Mundial, e aí as fronteiras foram fechadas e esse trem, infelizmente, não conseguiu passar e essas crianças, claro, vieram a falecer em campos de concentração. Mas 669 conseguiram. Todas elas foram adotadas por famílias inglesas, foram criadas, e além de ter feito tudo isso, Nicholas Winton nunca contou para ninguém. Com o começo da guerra, ele se alista, ele vai participar da guerra, principalmente como motorista de ambulância, socorrendo pessoas, novamente ajudando os outros. Terminada a guerra, ele conhece uma mulher, se casa, ele nunca contou para a esposa, nunca contou para os filhos, nunca fez anúncio de jornal, nunca fez post no Facebook da época, pessoal. É a generosidade pela generosidade. Essa história só foi descoberta em 1988, quando a esposa de Nicholas Winton, dando uma arrumada no sótão, encontrou uma caixa e dentro dessa caixa havia uma pasta, fichas, porque, claro, ele havia guardado as informações para onde tinha ido cada criança. Enfim, né? Sempre havia um fio de esperança de que os pais sobrevivessem. Não foi o caso, infelizmente. E essas crianças cresceram, se tornaram adultos nessas famílias inglesas. Ao descobrir isso, a esposa contatou a BBC, que tinha um programa sobre histórias de pessoas, e aí tem esse vídeo, que foi como eu fiquei sabendo dessa história. Eu assisti esse vídeo em 2018 e me emocionou muito. O vídeo aqui vai passar um pedacinho para vocês verem. É um programa de auditório, onde a gente tem essa apresentadora, que conversa com uma mulher já com alguma idade, e pergunta para ela como foi que ela conseguiu, se ela tem alguma coisa para contar, e ela diz que ela só está lá porque ela foi trazida por um homem chamado Nicholas Winton. E aí ela diz, ele está do seu lado, e a gente vê então esse senhor de bastante idade, sentado, muito tranquilo, ele vira para o lado, está essa mulher, a Vera, que o cumprimenta, ele fica um pouco emocionado, e aí a apresentadora pergunta, mais alguém nessa plateia está aqui por causa de Nicholas Winton? E aí todas as pessoas levantam. Enfim, a história dele se tornou pública, e é claro que ele recebeu o devido reconhecimento, ele recebeu a principal homenagem na República Tcheca, se tornou Sir, e ainda viveu até os 100 anos. Um homem iluminado, privilegiado. Assistam esse pedacinho do vídeo da BBC para vocês se emocionarem, como eu sempre me emociono. Um homem, como eu disse, que não há adjetivo para descrever. Nicholas Winton.